Olá pessoal, hoje nós vamos começar com algumas aulas sobre PHP. Então, primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o Dreamweaver para editar as nossas páginas e como servidor de web, nós vamos utilizar o Champ, onde nós iremos salvar o nosso site dentro da pasta htdocs, na pastinha aulas PHP. Então o meu site, pessoal, ou melhor, as nossas aulas de PHP, elas serão salvas dentro da pasta aulas PHP. Então agora, no nosso Dreamweaver, nós vamos fazer um mapeamento do nosso site. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou fazer com que o Dreamweaver mapeie a minha pasta aulas PHP. Então, no menu do Dreamweaver, clique em Site, Novo Site. Agora, vou dar o nome para o meu site de Aulas PHP. E vou indicar para ele salvar na pasta Champ, htdocs, aulas PHP. Vou selecionar a minha pasta e vou clicar em salvar. Pronto. Agora todos os arquivos que eu fizer e salvar na minha pasta aulas PHP, eles serão apresentados no menu arquivos dentro do meu site aulas PHP. Então vamos criar a nossa primeira página, pessoal. Vão em arquivo, novo, tipo da página. Para trabalhar com a linguagem PHP, as nossas páginas obrigatoriamente têm que possuir a extensão .php. Então escolham PHP, tipo do documento HTML5 e cliquem em criar. Então olha lá, ele abriu o Dreamweaver, onde eu posso ver apenas a parte de código do meu arquivo que ele acabou de criar, ou ver a parte de código e a parte visual do meu site. No caso, nós vamos ver apenas a parte de código. Vamos trabalhar com a codificação. Primeiro, eu vou salvar este meu arquivo com o nome de Alô Mundo. Alô Mundo. Pronto. Reparem no nome do arquivo, alomundo.php, e reparem que ele salvou dentro do nosso site o arquivo alomundo.php. Detalhe, o PHP, pessoal, é uma linguagem de script que roda juntamente com a linguagem HTML. Então, se vocês repararem no nosso código-fonte, dentro do body, eu vou criar um parágrafo denominado Alô Mundo. Vou salvar. Até agora, nós não utilizamos nenhuma linha de código PHP. Eu vou ver como ficou o meu site no meu navegador. Então, vou abrir o navegador. Vou digitar localhost. No caso, o meu Champ está configurado para a porta 8080. Vou acessar a minha pasta aulas PHP. Ao acessar o meu site aulas PHP, eu posso visualizar a página Alô Mundo que eu acabei de implementar. Se eu clicar em cima do arquivo, ele vai mostrar o resultado
da nossa codificação. Então agora, pessoal, nós vamos começar a utilizar o PHP. Para eu utilizar o PHP juntamente com o HTML, eu preciso utilizar as tags de início e fim de bloco de comando PHP. Então, quando eu coloco seta para a esquerda, interrogação, PHP, interrogação, seta para a direita, eu estou criando um bloco de comando PHP. O primeiro comando em PHP, ou a primeira tag em PHP, que nós vamos ver, é a tag chamada echo. Uma tag utilizada, ou melhor, um comando utilizado para exibir informações na tela. Então aqui eu vou digitar echo. No caso, para representar um texto, eu devo colocar entre aspas duplas, ponto e vírgula. Então todo comando em PHP, pessoal, acaba finalizado por meio do ponto e vírgula. Então aqui echo, abre aspas dupla, vou colocar o texto que eu quero mostrar na tela. Então que texto eu quero mostrar na tela? Eu quero mostrar o texto primeira aula de PHP. E fecha o meu texto. Vou apagar agora o comando em HTML que eu tinha colocado anteriormente. Então pronto. Vou salvar o meu arquivo. Vou voltar no meu navegador e apertar F5. No nosso caso aqui, apesar do texto ter aparecido no nosso navegador, não é correto escrever diretamente um texto dentro do corpo de uma página HTML. Toda informação tem que estar dentro de alguma tag HTML. Então, no caso, eu vou modificar a mensagem que eu vou exibir na tela, colocando a informação dentro de um cabeçalho. Então, primeira aula de PHP. Vou salvar. Pronto. Agora está correto a codificação da nossa página. Vamos ver o que está sendo, o que foi criado no nosso navegador. Cliquem com o botão direito na página e cliquem em exibir código-fonte. Exibir código-fonte da página. Reparem, pessoal, que o código-fonte exibido não possui nenhum comando em PHP. Por quê? O nosso servidor interpreta os nossos comandos em PHP e retorna para o cliente apenas o resultado do comando. O comando echo exibe uma mensagem na tela, então ele apenas retornou a mensagem exibida pelo comando echo. Com isso, o nosso cliente, quem está visualizando o seu site, não consegue ver o que você está programando em PHP. Então, se você for utilizar uma senha do banco de dados ou algum outro dado importante, não será visível para o nosso usuário, caso ele queira visualizar o código-fonte da sua página. Então, vamos voltar para a nossa página Alô Mundo. Então, o primeiro comando que nós vimos é o echo, que serve para exibir uma mensagem na tela. Então, pessoal, agora que nós já aprendemos o comando echo, vamos aprender como utilizar variáveis no PHP. No caso, pessoal, para criar uma variável no PHP, eu utilizo o sinal de cifrão. Cifrão, o nome da variável.
Toda variável criada no PHP, eu não preciso informar o seu tipo. Por quê? Conforme o valor atribuído para a variável, então, a minha variável, nome variável, irá receber um valor. Qual o valor? O valor 10. Ponto. Automaticamente, a minha variável, nome da variável, passou a ser do tipo inteiro. Ela passou a armazenar números inteiros. Se eu colocar, ao invés de colocar 10, colocar o texto alô mundo, a minha variável passa a ser do tipo string, que representa um texto. Agora, ao invés de exibir primeira aula de PHP, eu vou exibir o alô mundo. Como eu posso fazer isso? De duas maneiras. A primeira maneira, pessoal, é da seguinte forma. Vou colocar no meu texto da minha variável, nome da variável, o H1, e agora eco dólar, nome da variável, ponto e vírgula. Com isso, a minha página irá exibir na tela o conteúdo da variável nome variável. Vamos testar. F5, alô mundo. Perfeito. O nosso código funcionou corretamente. Outra forma de representar um texto, além das aspas duplas, é as aspas simples. Então eu posso falar que o meu texto está entre as aspas simples. Vamos testar novamente. F5. Reparem que funcionou perfeitamente. Por que isso, pessoal? Porque eu posso representar um texto tanto com aspas duplas quanto aspas simples. Porque em alguns comandos HTML, nós utilizamos as aspas duplas para representar um comando em HTML. E para que eu consiga escrever esse comando dentro de um texto, eu inicio o meu texto em PHP com aspas simples. Como, por exemplo, eu posso falar que o meu H1 é baseado na classe aula PHP. Caso eu tenha criado uma classe aula PHP em CSS. Então, essas aspas duplas aqui correspondem a um conteúdo do meu texto que eu estou armazenando dentro da minha variável. Então, agora que nós já aprendemos o que é uma variável, que a variável em PHP, ela define o seu tipo conforme a informação que nós estamos inserindo na mesma, vamos fazer um teste. Vamos criar um programa para exibir a tabuada do 2. Então, vamos lá. Vou fechar o meu arquivo. Vou criar um novo arquivo do tipo PHP, HTML5. E dentro do meu body, eu vou programar a minha tabuada do 2. Vou criar um bloco PHP para poder utilizar os comandos PHP dentro desse bloco. Vou mostrar na tela a seguinte mensagem: H1 tabuada do 2.
H1. Vou salvar o meu arquivo com o nome de tabuada do 2. Reparem, dentro do meu site, os dois arquivos que nós já criamos. E agora eu vou implementar a minha tabuada. Echo H2 duas vezes 0 é igual a 0. Duas vezes 1 é igual a 2. E assim, pessoal, sucessivamente. Vamos fazer um teste. Vamos acessar o nosso arquivo, né? Dentro da nossa pasta aulas PHP. Então aqui, tabuado do 2. Então reparem que a nossa tabuada está funcionando. Porém, nós podemos melhorar o nosso programa utilizando as variáveis. Então, ao invés de eu escrever todo o meu documento, eu posso usar as variáveis. De que maneira? $N, que é o número da minha tabuada, recebe 2. E agora, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer com que o PHP calcule a tabuada para mim. Como? Eu vou mostrar na tela H2 duas vezes N. Como eu mostro o valor de uma variável na tela, pessoal? Por meio do echo. Quando eu uso o aspas duplas, eu posso colocar a minha variável dentro do meu texto, que o PHP irá reconhecer que isso é uma variável e irá exibir o valor da mesma. Então, olha aqui, 2 vezes 2 igual a 4. Então, por enquanto, eu ainda não fiz o PHP calcular a tabuada para mim. Vamos ver se ele vai exibir o conteúdo de N na tela. Então, 2 vezes 2 igual a 4. Perfeito. Eu também posso fazer a seguinte coisa. Duas vezes 2 é igual a ponto $N vezes 2 ponto o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou exibindo na tela esse texto, ponto. O ponto serve para concatenar, fazer a soma ou juntar dois textos. Ele vai juntar este texto com o resultado dessa conta, que ele irá transformar em um texto para juntar com esse daqui. Então, N vezes 2, ponto. Vou concatenar esse texto com esse texto aqui. Ao invés de 2, ou melhor, ao invés de usar o N aqui, né? É 3. 2 vezes 3 é igual a... Vamos ver. 2 vezes 3 igual a 6. Perfeito. Então,
O comando echo, o que ele fez? Exibiu na tela esse texto, concatenado com essa conta, n vezes 3, concatenado com esse outro texto. E posso fazer isso sucessivamente. Ctrl C, 4, 4, e assim por diante. Porém, pessoal, existe uma maneira mais fácil de fazer isso. Ao invés de exibirmos 10 vezes essa mensagem na tela, nós podemos utilizar um laço de repetição. Então, na nossa próxima aula, nós vamos aprender a como utilizar um laço de repetição em PHP. Obrigado e até a nossa próxima aula.